Despertar espiritualmente é desconfortável. Convenhamos, não é para os fracos, para os preguiçosos, para os acomodados. Os acomodados terceirizam o seu despertar espiritual. O que na verdade é impossível, você não pode terceirizar o despertar espiritual. Mas os preguiçosos, os acomodados, se contentam com a ilusão de que podem terceirizar o mais importante dos trabalhos, que é o despertar espiritual. O que é uma ilusão que vai sendo condimentada e alimentada ao longo da vida, o tempo vai passando e o ser humano não se torna senhor da sua vida, mas delega a sua vida para que alguém, para que outrem seja o senhor sobre ele próprio. O ser humano coloca a sua vida nas mãos de alguém que passa a determinar o que ele deve fazer, o que é um erro terrível. Isso vai contra o despertar. Isso promove um adormecimento, uma ilusão, onde o ser humano passa a depender de recomendações que são oferecidas por um terceiro e que não libertam, mas mantém uma dependência. O ser humano não pode se tornar dependente de um orientador, de um sacerdote, de um mago, de um espiritualista, de alguém que promete resultados. Não, o ser humano precisa ser dependente apenas dele próprio, da sua vida interior, das suas faculdades espirituais. O ser humano precisa despertar as suas faculdades espirituais para que possa receber e se tornar dependente, se tornar um servo do Criador, atuando e vivendo segundo suas leis. Esse é um trabalho individual. Alguém somente vai servir a Deus, alguém somente vai se tornar um tributário da sua vontade se assumir essa responsabilidade individual e pessoal, sem terceirizar nada disso. Somente se o ser humano despertar autenticamente e verdadeiramente que poderá realizar essa caminhada. E é um trabalho individual. É um trabalho que cada um precisa fazer de dentro para fora, através do autoconhecimento, de uma sintonização adequada, de uma vibração equilibrada, de um empenho, paciência, resiliência, autocontrole, autodeterminação. Isso confere ao indivíduo um rumo na vida. E é algo muito pessoal. É o maior compromisso na vida de uma pessoa. E esse maior compromisso é para consigo mesmo. Não com o intelecto, com o raciocínio, com o cabeção, com as suas teorias complicadas, complexas e contraditórias. Não é com esta vaidade mental que o ser humano deve ter um compromisso. O compromisso precisa ser com o espírito, com a intuição, com a verdadeira vontade. Se o ser humano identifica essa verdadeira vontade, ele se encontra desperto, ele desperta, ele acorda, ele dispõe de uma sensibilidade para captar aquilo que a vida lhe oferece. Assim o ser humano serve a Deus e se torna um dependente feliz frente à vontade do Criador, a servindo, vivendo em harmonia com ela, por meio dessa vibração interior que busca uma conexão com a luz. Assim o ser humano acorda e se mantém desperto, serve a Deus e se torna um dependente da sua vontade. Mas esta é uma dependência que liberta, que fortalece, diferente da dependência frente a outras pessoas que estão aí se aproveitando das massas humanas.
prometendo mundos e fundos, prometendo a salvação, prometendo a redenção em troca de dinheiro, em troca de submissão à influência de alguém, tudo isso torna o ser humano dependente no mau sentido. Esta é uma dependência perniciosa, trevosa, pecaminosa, onde o ser humano abre mão da sua responsabilidade, terceiriza a sua responsabilidade, a coloca nas mãos de alguém, criando assim uma dependência autodestrutiva, uma dependência que promove um adormecimento, um anestesiamento dos sentidos espirituais. Isso promove apenas a derrocada do ser humano. E isso não é despertar, isso não é manter-se acordado, isso não é caminhar com as próprias pernas, isso não é ser responsável por si só. O ser humano somente caminha com as próprias pernas quando ele se conhece, quando ele assume esse compromisso espiritual frente às leis espirituais, vivendo em harmonia com essas leis espirituais, que são a vontade do Criador, servindo a Deus de dentro para fora, assumindo um compromisso e uma dependência verdadeira e lúcida frente ao Criador, diante do Criador. Na verdade, debaixo do Criador. Somente isso liberta, somente isso fornece a lucidez. E não os cultos terrenos, não as propostas fáceis que são vendidas nessas alamedas largas, cheias de bancos, onde os seres humanos se encostam e não vão para frente, mas apenas para trás. O caminho espiritual é estreito e íngreme, como Jesus já apontou há 2000 anos. O que quer dizer que é estreito e íngreme? Que é desconfortável em alguns momentos. Em alguns momentos, estar acordado é desconfortável porque estamos em meio a pessoas que não estão nem aí, pessoas que estão indo na contramão das leis espirituais, nos chocamos com essas pessoas, elas buscam nos arrastar para baixo, nos puxar para trás, mas precisamos de força redobrada para seguir sempre adiante. Isso é desconfortável, isso é incômodo, mas é o preço. Não podemos desistir por causa disso. Não podemos abandonar o nosso caminho porque está difícil caminhar, porque estamos trombando com outras pessoas que não querem ir para a direção adequada. Esse é o preço a ser pago. Esse é o caminho estreito e íngreme. Esse é o caminho desafiador, no qual o ser humano se fortalece. Na verdade, somente fortalece o indivíduo. Quando se encara com entusiasmo o desenvolvimento espiritual, todas as dificuldades, os contratempos, tornam o indivíduo forte, tornam o indivíduo atuante, tornam o ser humano determinado naquilo que ele precisa. Então, acordar não é fácil, acordar é algo muitas vezes incômodo, desagradável, mas é o que precisamos fazer. E quando passamos a trilhar este caminho, adquirimos uma autoconfiança, nos fortalecemos de dentro para fora. E daí as coisas começam a fluir, porque a espiritualidade é uma fluidez, é fluir junto com a vida, é fluir pelo caminho da vida, sem se prender às coisas, às pessoas, às glórias, às vantagens imediatas, é simplesmente ser livre, é entender que podemos depender apenas de Deus, podemos depender apenas de Deus, e não daqueles que vendem propostas fáceis, não daqueles que prometem coisas milagrosas e maravilhosas, entre aspas, que na verdade apenas retardam a caminhada do indivíduo. Essa é a responsabilidade que cada um de nós precisa assumir, alcançar. A maior parte das pessoas não acorda
porque não quer este desconforto, não quer estas desagradabilidades. A maior parte das pessoas não quer o caminho estreito e íngreme. As pessoas querem a alameda larga, cheia de bancos, de camas, para continuar dormindo. Sendo que a vida não pode ser passada na sonolência, na dormência. A vida precisa ser encarada com determinação, com força de vontade. Somente isso permite ao ser humano despertar e manter-se desperto, porque não basta acordar. Quando se acorda, é preciso promover constantemente dentro de si, de dentro para fora, toda uma movimentação para não cair novamente no sono, na sonolência. Isso não pode parar. É a lei do movimento, conforme explicou Abdrushim em sua obra A Luz da Verdade. A vida é movimento. O universo é movimento. E nós precisamos estar nos movimentando constantemente. Não nessa correria maluca que não é movimento. Isso é apenas um sono coletivo. Isso é apenas um desespero social e cultural, onde as pessoas correm como baratas tontas de um lado para o outro. Isso não é movimento, é correria desencontrada, isso é perdição. O verdadeiro movimento, ele se estabelece dentro do ser humano, primeiramente. E quando o movimento se estabelece dentro, fora, o ser humano também se move corretamente, mantendo-se acordado e desperto, rumando para algum lugar. É isso que é preciso fazer, rumar para algum lugar, ir rumo a algum lugar, a um destino. Não adianta caminhar sem saber para onde se vai, não adianta fazer o que todos fazem, não adianta ser apenas mais um no meio da massa, porque é cômodo. Não, essa comodidade não leva ao despertar. Essa comodidade, a busca pelo comodismo, a zona de conforto, isso enrijece. E neste enrijecimento, o ser humano não percebe o propósito da sua vida e não consegue trilhar o seu próprio caminho, se perdendo em caminhos alheios que são vendidos como propostas fáceis, salvacionistas, milagrosas, redentoras. Tudo isso gera uma dependência no mau sentido, uma dependência que aprisiona. Como eu já disse, a única dependência pode ser e deve ser e precisa ser frente ao Criador, vivendo em harmonia com as suas leis. Devemos ser dependentes de Deus e esta dependência liberta, essa dependência fortalece. No fim, se tem a sensação que já não estamos mais amarrados, envoltos, mas fluímos junto com a vida. Porque esta verdadeira dependência fornece ao ser humano um rumo, um destino e a consciência de que se está fazendo o que precisa ser feito, de que se está no caminho certo. Sem ressentimentos, sem mágoas, sem frustrações, porque uma vez que o ser humano acorda e encontra o seu caminho e se mantém nesse caminho, surge uma sensação de autoconfiança. A fé se fortalece cada vez mais e nesta dependência frente ao Criador, o ser humano enobrece o seu espírito através da modéstia e da humildade que, por sua vez, ergue o ser humano espiritualmente. Ergue a sua vibração, eleva a sua vibração, eleva a sua vibração. E com essa vibração elevada, o ser humano está em contato e conexão com a luz. E daí só vai no caminho da vida, só vai para frente. Só vai para frente rumo ao destino, que é o retorno ao mundo espiritual, através da redenção, da salvação. Frente a esse compromisso com Deus, frente a esta dependência de Deus para com Deus, e não as dependências
para com outros seres humanos que aprisionam e puxam para baixo, porque não existe ali a real e verdadeira sinceridade, que somente está em Deus e não nos seres humanos que se aproveitam de seus semelhantes, vendendo propostas que não levam a nada. Certo, gente? Então, despertar não é fácil, muitas vezes é desconfortável, mas é no desconforto que nos tornamos fortes. E depois, esse desconforto desaparece, porque entramos em movimento, fluímos e daí a vida segue para onde precisa ir. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!